Boa noite a todos, muita luz e muita paz. Sejam todos bem-vindos. Prazer estar com vocês novamente depois daquela queda do mundo na semana passada, não é? Minha luz voltou na quinta, a água voltou na sexta, enfim. Sobrevivemos, graças a Deus, coisas da natureza. Agradecemos a Deus e a Jesus pelo amparo, pelo carinho, a mentora Joana, que sempre nos acolhe também. Hoje à tarde estava estudando bastante o livro novo dela, Vida Plena. Para quem não leu, maravilhoso. Os capítulos iniciais que eu li do Vida Plena da Joana é incrível, assim. Eu nunca, dificilmente eu tive essa impressão em algum livro, mas esse parece que ela estava escrevendo para o Paulo, não para o mundo, que ela escreve não é em segunda pessoa para todos, mas incrível e vale muito a pena. O Vida Plena. Ganhei do meu amigo aí, o Newton, não é? E não tinha conseguido ler todo ainda. Olha, maravilhoso. Mas enfim, obrigado pela presença de todos. Elevemos o nosso pensamento. Vamos fazer então a nossa concentraçãozinha inicial com uma prece. E aí a gente já inicia os nossos trabalhos. Pai Nosso, oração ensinada por Jesus, não é? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Mateus 6, 9, 13. Vou subir aqui a apresentação. Tá aí a criança. Vocês estão escutando bem e conseguem enxergá-la? Sim? Então, vamos em frente. Paulo, a Qualquer coisa. apresentação não está aparecendo aqui. Não está aparecendo. Para mim também não. Para nós Peraí. também não. Só ouvindo bem, te ouvindo bem, Paulo, mas não nada de tela, não. Vamos Só lá, o peraí. rosto das pessoas. E agora? Não, para mim não. Nada ainda, Paulo. Ainda não, Nada? Paulo. Ah, Não. Olha, não é a pecinha atrás do volante, tá? Eu tô fazendo o que eu sempre faço. eu acho que é problema de peopleware. Entenderam? Mas não tem problema. Compartilhar, não é? Deixa eu compartilhar uma outra tela só para colocar aqui. Peraí, otimização automática. Arquivo. Uma outra tela. Vamos lá. Entrou? Não. Nada? Não, Não. Meu Deus do céu. tá rebelde. Agora vai. Como é que tu fez? Depois eu te mostro. Deixa eu desligar o Não, microfone. Só um pouquinho. Agora apareceu. Nada? Está aparecendo. Apareceu? Agora entrou. Bem Ah, legal. pequenininho está aparecendo. Beleza. Então vamos lá. Então a gente vai para a nossa segunda aula, tá? E hoje a gente vai ver os tipos e variedades da emergência espiritual.
vai ser muito difícil até antes das 9h30 nós vermos todos, tá? A gente vai conhecer todos, aí tem uma parte inicial em que faz uma breve síntese de cada um, tá? Mas a breve síntese, ela não é tão breve assim, e depois nas aulas posteriores, nós temos mais 6, não é? Porque são 8, a gente entra em detalhes nas principais, fazemos uma votação lá e mais para o final, depois eu passo o PDF para aqueles que quiserem estudar melhor os temas, tá certo? Então vamos nessa. O que a gente viu, tá? Mais ou menos resumindo. Os autores falam o seguinte: as manifestações das crises evolutivas têm marcado cunho individual, não havendo duas emergências espirituais iguais. Ou seja, a gente pode estar desencadeando uma emergência espiritual porque estamos passando por um problema social. Por exemplo, alguém está com o microfone ligado, tá? E está falando. Então, um exemplo, ter uma depressão econômica ou um alto índice de desemprego. As pessoas não estão conseguindo se sustentar. Causa uma crise, não é emocional, física, psíquica, e pode manifestar uma crise, não é de manifestação de emergência espiritual. Mas a emergência espiritual em si, apesar de o fenômeno ser social, ela é individual. Cada um vai sentir, não é, de acordo com a sua essência, de acordo com a sua necessidade, com o seu karma, com a sua urgência. Então, elas têm marcado cunho individual. Não tem duas emergências espirituais iguais. Primeiro ponto. Na psique humana individual não há fronteiras distintas. Na estrutura da psique não tem fronteiras distintas. É muito subjetivo. Ou seja, todos os conteúdos formam um contínuo indivisível. Então, a própria estrutura da psique, consciência, ego, sombra, inconsciente coletivo, subconsciente, ID, self. Então, é uma conjuntura de mecanismos, ok? Distintos, não é? E formam então um conteúdo indivisível. Eles funcionam e todos juntos, não é? Trocando informações. Além disso, o inconsciente pessoal, que para quem não lembra, o inconsciente pessoal são as memórias desta existência, o inconsciente pessoal é do Freud, não se separa de modo claro do outro inconsciente, o coletivo, que são as nossas lembranças, não só como civilização humana, como a nossa jornada antropológica no processo civilizatório da humanidade, mas principalmente as nossas memórias de vidas passadas. Então, eles se contrabalançam, eles se retroalimentam. O pessoal, lembranças atuais, e o coletivo, lembranças do pretérito. Por conseguinte, não se deve esperar que tipos distintos de emergência espiritual se enquadrem perfeitamente em classificações diagnósticas que se distingam com clareza entre si. Então não tem como tu mapear tudo isso aqui que o Joãozinho está sentindo é uma emergência espiritual. Se aparecer outro que sinta essas mesmas coisas, eu vou dar um diagnóstico igual. Não, não é assim. O diagnóstico, assim como o das grandes crises da psique, dado pelos psiquiatras, também é muito subjetivo. Talvez mais subjetivo ainda do que as doenças e enfermidades e distúrbios psiquiátricos que já conhecemos, e a gente relata lá para o psiquiatra, para o médico clínico, e ele vai, né, na subjetividade daquilo que ele tem nos protocolos e da sua experiência de atendimento, dizendo: olha, tu tem um transtorno bipolar, tu tá com início de não, tá com processo de toque, enfim. Então, as que nós já conhecemos já é complicado, é bem subjetivo. O ideal é sempre a gente ter e procurar uma segunda opção, né? Não cair na primeira, tá?
Então, se eu estou com crise emocional e que eu não consiga me controlar sozinho, eu preciso procurar um psiquiatra, não é? E ver o que que ele vai me indicar. Se eu não gostar no primeiro momento do que ele vai me dizer, eu procuro uma segunda opinião, talvez a terceira. Isso é muito válido e muito justo, porque a gente não cai um pouco num processo terapêutico indicado e num monte de medicação, sendo que o diagnóstico pode ser que não esteja exatamente enquadrado naquilo que realmente estamos sentindo. Agora, vocês imaginem crise de emergência espiritual. É mais subjetivo ainda. Ele precisa de mais informações. Aqui, no caso, pode ser um médico clínico, um psiquiatra, um psicólogo, mas principalmente alguém com experiência em transpessoalidade, em psicologia analítica, em junguiana, em psicologia transpessoal, que é a quarta escola da psicologia. Ele precisa compreender esses mecanismos. Um cara que a gente pode sentar e dizer para ele: ah, eu tô, sei lá, eu vejo espírito, não é? Mediunidade aflorada, então, uma crise de emergência espiritual, e vejo espíritos de forma que eles me apavoram, porque são muito feios, alguns me agridem, enfim. Eu tenho que confiar nessa pessoa e ela ter esse conhecimento muito objetivo, do conhecimento transpessoal da psique, da psicologia transpessoal, com muita clareza, para ela não me querer me internar num manicômio, porque eu sou doente mental, estou enxergando o espírito. É nesse sentido. As crises, elas são diferentes em cada pessoa, independente se ela for individual ou se for por um transtorno e uma dificuldade global a nível social, como eu dei o exemplo ali do desemprego, enfim, da recessão econômica e tal, mas mesmo esse processo sendo individual, os diagnósticos também são diferentes para cada pessoa, ok? O trabalho com pessoas em crises, as discussões com colegas cientistas que fazem um trabalho semelhante à leitura de textos afim, nos convenceu, isso aqui é a cientista falando, de que é possível e útil definir certas formas principais de emergência espiritual. Então aqui eles pegaram uma gama de informações, de relatos de pacientes, algumas centenas de milhares, e relataram 12 formas, tá? Em que a gente vai citar aqui. Então, definimos com esse conteúdo certas formas principais de emergência espiritual. Não significa que não tem mais. Dotadas de características específicas, cada uma delas, que as distinguem uma das outras. Naturalmente, suas fronteiras são um tanto imprecisas, olha aí, ó. E as combinações, sobreposições de vários tipos são antes a regra do que a exceção. Então, primeiro, pode e deve haver mais. O segundo, que é muito interessante na obra, é que cada uma dessas formas que vocês vão ver agora, estão aqui elas, tem uma equipe de cientistas que trabalharam cada uma delas em separado. Pesquisaram, fizeram análises de laboratório, publicaram obras, escreveram artigos em revistas científicas. Então, cada um deles, cada um terapeuta, cada cientista se especializou, não é, em uma delas, o que para nós é extremamente interessante e elucidativo. São 10, eu falei 12 ali, tá? Então, as 10 principais: crise xamânica, todo mundo sabe o que é um xamã, né? O despertar da Kundalini, tá? Episódios de consciência unitiva, experiências culminantes, tá? Eu sei que ninguém entendeu nada, mas vão entender, calma. Renovação psicológica por meio do retorno ao centro, também eu sei que não entenderam, mas a gente vai entender. A crise de abertura psíquica, experiências com vidas passadas, nós os espíritas conhecemos bem. Comunicações com espíritos guia e canalizações, também conhecemos bem. Experiências de proximidade da morte, se não passamos por isso, também conhecemos pela doutrina espírita. Experiências de contatos próximos com OVNIs,
até isso foi estudado. Olha aí, ó, crise de emergência espiritual. Existem milhares de relatos no mundo de pessoas que viram extraterrestre, foram abduzidas, viajaram em naves espaciais, enfim, nenhum relato pode ser descartado. E estados de possessão, em que nós conhecemos na doutrina espírita que é o grau mais elevado de obsessão por subjugação. Não é? Kardec classificou como subjugação e aqui eles colocam como estados de possessão. Então, muitos aqui para nós já é bastante conhecido. E muitos aqui já até passaram por alguns desses. Tá dando para escutar bem aí? Tudo tranquilo? Então vamos em frente. Qualquer coisa aí alguém me grita. Crise xamânica, olha só, eu nem sabia que xamanismo ou aquele que tinha essa consciência xamânica, eu não sabia que xamanismo era uma crise, que era uma manifestação de crise espiritual. Mas o xamanismo é a mais antiga religião e arte curativa da humanidade. Fenômeno universal, surgiu provavelmente na era paleolítica e sobreviveu na maioria das sociedades pré-industriais até os nossos dias, até hoje. Tem por isso clara relação com alguns aspectos deveras básicos e primordiais da psique humana. Então vamos lá, eu me lembro, eu menino lá atrás, morando lá na zona sul, aqui que ainda era zona rural, chão de terra e tal, a gente pegava sarna, pegava o tal do cobreiro, porque tinha muita árvore, pegava não sei lá o que, umas pereba nos pés e tal. Então tinha as tiazinhas, aquelas avó que pegavam um copinho d'água com um raminho de alguma coisa e ela benzia. O cobreiro, aquele que, para curar, diz que era uma comichão na perna ou no braço e tal, tu pegava aquilo e aquilo ia crescendo. Se ele fizesse toda a volta e fechasse o anel, tu morria. Era o que diziam lá pra gente. Então tinha que levar numa benzedeira, que ela com aquela ervinha, aquele raminho, né? Eu sou quase veinho, né? 53 anos já. Então eu me lembro que todos, eu, meus irmãos, primos, prima, porque morava no mato, todo mundo pegou o tal do cobreiro. E as veinhas tinha que benzer ali, aquelas benzedeiras. Xamanismo. É isso, entendeu? A gente pode dar o nome que é a benzedeira, mas não significa que não tem aqui, não é? Uma manifestação de xamanismo. É um exemplo. A carreira de muitos xamãs, feiticeiros curadores ou curandeiros e curandeiras, como os cientistas aqui se expressam, em diferentes culturas começa com um dramático episódio visionário involuntário, que os antropólogos denominam como crise ou enfermidade xamânica. Eu não sabia disso. Eu aprendi agora com esse estudo. Nesse período, os futuros xamãs ou curandeiros podem perder o contato com o ambiente e ter intensas experiências anteriores, experiências transcendentes, que envolvem jornadas ao mundo inferior. Eles se veem nos umbrais, aí trazendo para a nossa linguagem, ataques de demônios, de espíritos malfeitores, zombeteiros, obsessores, trazendo para a nossa linguagem, que os expõe a incríveis torturas e provações, até inclusive fenômenos lá que antigamente chamava-se de fenômenos de poltergeist, até filmes têm disso, que costumam culminar em experiência até de morte e desmembramento, seguida pelo renascimento e a subida então do inferno lá dos umbrais para as regiões celestiais. Isso tudo falando da consciência e do espírito, corpo astral, não o corpo físico, né, com desmembramento seguidas de renascimento, morte, subida às regiões celestiais, os fenômenos de desdobramento, de crises, não é, espirituais que muitos médiuns passam, né, e que antigamente eram considerados aí crise xamânica. Esse conteúdo foi estudado por antropólogos, por cientistas, que disseram que são enfermidades xamânicas. Então, o curandeiro, o feiticeiro, o xamã, ele não nasceu direto com aquilo, com essa capacidade de cura. Ele primeiro teve essa crise. E aí ele voltou dela, como se ele tivesse matado uma parte dele anterior e renascido com essa parte nova, e a partir de então, com essa consciência mais transcendente, com os pés praticamente nos dois mundos, no mundo de cá e no mundo de lá, tendo visões, comunicabilidade com espíritos,
desencarnados, extraterrestres, enfim, viagens, desdobramentos, muitas viagens espaciais são confundidas com desdobramentos dos espíritos, não é? Aquele que não tem conhecimento, eu me vi numa nave viajando com seres, aí ele volta para o corpo e diz que foi abduzido, mas na grande maioria das vezes pode ter sido desdobramento, não é? Desdobramento da personalidade, do corpo astral, não é? Mas ele estava ali. Enquanto isso, ele estava ali na casa dele, na cama dele, ou no sofá. Enfim, quando concluídos com sucesso esses fenômenos, esses episódios podem ter profundo efeito de cura, não apenas a saúde emocional, como a saúde física do futuro xamã costuma sofrer uma dramática melhora em consequência de uma dessas crises psicoespirituais. Essa iniciação involuntária é involuntário, ela explode numa determinada época da vida. Também pode gerar importantes percepções sobre as forças da natureza e sobre a dinâmica de doenças. Passada a crise, a pessoa torna-se um xamã, um curandeiro, um feiticeiro, um mago. Aí cada cultura chama de alguma coisa. E retorna à comunidade como membro pleno e honrado. Mas olha que interessante, todos os xamãs dessas culturas mais antigas começaram, segundo os antropólogos, primeiro com essas crises, ok? Estão me escutando? Sim, tá bem. O despertar. Não está conseguindo. Quem? A Silvana não está conseguindo, Paulo, nem acessar. Mas é com ela, então. Então, se a maioria está escutando e eu consigo ver vocês e vocês me enxergam, aí é problema dela na rede. Tá? Tá. Despertar da Kundalini, tá? Kundalini também, vocês muito provavelmente já devam ter escutado sobre ela. Mas vamos lá, as manifestações dessa forma de crise assemelham-se às descrições do despertar do poder da serpente. Kundalini é uma energia. Eu estudo até hoje muito a Kundalini. Ela vem da tradição oriental, hinduísta. Kundalini é uma energia que circunda a nossa, envolve, rodeia a nossa coluna vertebral, bulbo raquiano, medula óssea, enfim. Então, ela serpenteia, né? Por isso, ao despertar do poder da serpente, porque ela é uma energia superior, uma energia divina e que ela serpenteia. É muito interessante porque na tradição hinduísta eles falam o seguinte: todos nós conhecemos a queda, não é? Na tradição católica, bíblica, antiga de Moisés, a queda lá de Adão e Eva do paraíso, porque comeram, não é, do fruto proibido, foram tentados por essa serpente. Então, a tradução, a interpretação hinduísta desse processo é muito interessante, porque eles dizem que quando Deus criou, então, o homem e a mulher, essa energia que serpenteava, então, era a energia mais sublime que ligava eles a Deus e a espiritualidade maior. Só que eles foram avisados que eles não poderiam desperdiçar essa energia somente com o sexo promíscuo, por assim dizer. Era o fruto proibido, não é? Que eles chamavam, né? Que comeu o fruto proibido lá da árvore da sabedoria. Mas não, então, como Adão e Eva juntaram-se, então copularam-se, essa energia desceu então e ficou enrolada na base da coluna. Até hoje ela é assim. Então, por isso a queda da Kundalini, a queda da energia. Então, ela está enrolada, essa serpente energética, no chakra de base, o chakra vermelho lá, sexual. E que essa energia, por estar presa e enrolada ao chakra de base, faz com que a gente só tenha as experiências e viva as experiências dos sentidos.
físicos e materiais, e que somente através da meditação profunda e científica é que a gente desperta a serpente. É isso que fala o despertar da Kundalini. Aí ela começa a subir, então, por envolver toda a nossa coluna vertebral, não é? Cervical, toda a nossa coluna vertebral novamente, de forma equilibrada e liga nós novamente com Deus, com a espiritualidade maior, com o transcendente, enfim. Então, essa forma de crise, tá, assemelham-se às descrições do poder da serpente ou Kundalini. Expliquei então a Kundalini, encontradas na literatura histórica indiana. Segundo os yogis, a Kundalini é uma forma de energia cósmica, a maior que existe, criadora, que está latente na base da espinha humana, chakra base, ok? Pode ser ativada pela meditação, não é? Por exercícios específicos, pela intervenção de um mestre espiritual consumado ou às vezes por razões desconhecidas. Nós aqui vale a pena comentar isso, tá? Então, assim, todos vocês que já devem ter, se não fizeram um estudo aprofundado, o estudo superficial, tá? Vocês já devem ter escutado, e se tu botar o YouTube e botar Kundalini, todos os milhares e milhares de vídeos que vocês vão achar lá no YouTube de informação de Kundalini e energia e despertar da Kundalini, vai falar de sexo. Todos. Kundalini, energia Kundalini, não tem, nunca teve absolutamente nada com sexo. Apenas que essa energia latente, ela fica então serpenteando, enrolada no chakra de base, que é o chakra sexual. A gente, através da meditação profunda ou de experiências profundas, uma emergência espiritual, por exemplo, não é? Essa energia que é muito potente, ela começa a subir e abre o nosso transcendente, abre o nosso terceiro olho, o nosso despertar espiritual. Se a gente não tem a informação sobre isso, entramos em crise. Então, isso é cheio, assim, ó, não tem nada. Nunca esqueçam disso. Kundalini não tem absolutamente nada a ver com sexo. Nunca teve. A Kundalini ativada sobe pelos canais, então, do corpo sutil, não é? Passando por cada um dos chakras, ela está adormecida lá na base. Descrito na literatura iógica como um campo de energia não física que cerca e impregna todo o nosso corpo físico. À medida que sobe, o que acontece? Ela cura, ok? Várias feridas traumáticas e abre os centros de energia psíquica aos chakras. Esse processo, embora considerado valioso e benéfico na tradição iógica, não está livre de riscos e exige a orientação de um guru, ou seja, de um mestre espiritual. Guru, porque é a terminologia, né? Os swamis, os gurus indianos, cuja Kundalini esteja plenamente desperta e estabilizada. Então, uma pessoa descontrolada emocionalmente, sem esse conhecimento, com um despertar brusco da Kundalini, ela entra em surto. Essa é a verdade, porque é uma energia, não é sutil, psíquica, que envolve todos os nossos chakras. Então a gente precisa estudar, a gente precisa ter conhecimento. O processo é feito lento, então a cada vez que eu aprofundo mais na minha meditação, a cada vez que eu faço mais o mergulho interior para me conhecer, não é em essência, como Joana fala, autodescobrimento, não é mergulho interior, conhecimento de si mesmo. Cada dia, cada hora, cada tempo que passa, cada ano, cada década, vai despertando a serpente gradativamente, com um equilíbrio. Isso se é feito ou de forma brusca por um acidente de percurso, ou pelo karma, ou porque nós forçamos de alguma forma, a gente pode surtar e entrar aí
Estão escutando? Sim? Os indícios mais extremos do despertar da Kundalini são manifestações físicas e psicológicas chamadas Kriya, tá? Kriya do alto, mente superior. Por exemplo, a meditação que eu faço é da Kriya Yoga, que é yoga superior, não é? Pode-se ter intensas sensações de energia e de calor subindo pela espinha, pela coluna, associadas com tremores violentos, espasmos e violentos e movimentos, perdão, espasmos e movimentos serpenteantes, fortes ondas de emoções aparentemente imotivadas, a gente não acha o motivo, como ansiedade, raiva, tristeza, enlevo jubiloso, ou seja, um êxtase, não é? Podem surgir e dominar por algum tempo a psique, podem ir e voltar, e a gente não sabe quando vem de novo. Comportamentos involuntários e com frequências incontroláveis completam o quadro. Falar línguas, cantar canções desconhecidas, assumir posturas e gestos da yoga e produzir uma variedade de sons e movimentos de animais, por exemplo, tudo vinculado ao despertar da Kundalini. Quando eu estudei isso, eu me lembrei automaticamente lá do dia do Pentecostes, em que todos aqueles apóstolos do Cristo, então, começaram a falar, não é, a passar os ensinamentos cristãos de Jesus em várias línguas, sendo que eles eram todos analfabetos na época, um despertar da Kundalini. Então pode dar muita coisa. Então vocês vejam aí o entendimento que a gente tem que ter, né, o conhecimento que tem que ter para chegar. Cada pessoa é um mundo, não é? Cada pessoa é um universo até, mais do que um mundo. E o diagnóstico sempre vai ser muito subjetivo. Então, aquela pessoa que está recebendo de nós as informações da nossa crise, daquilo que a gente sente, tem que ter conhecimento. E mais, como eu falei na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, tem que trabalhar comigo. É os dois, é o paciente e o terapeuta, transpessoal, juntos descobrindo, não é? Por que que isso aconteceu? Como aconteceu? O que que desencadeou? Por que que será que não teve antes? Será que vai voltar? Entendeu? É um distúrbio psíquico? Tem algum problema de má formação no cérebro? Alguma deficiência congênita? É preciso fazer exames? Enfim, é todo, não é, um grande processo. Vera, se tu não escuta, todos estão escutando. É com o teu aplicativo aí, tá? Infelizmente. Depois tu assiste a gravação, então, tá? Porque todos estão escutando aí fora a Vera, correto? Tá, então vamos em frente. Paulo. Não sou a Vera eu, né? É a outra Vera? Não, a outra. Ah, É. tá. Experiências culminantes, tá? Vamos entender o que que é isso. É bem interessante também. Nos estados pertinentes a esse grupo, ocorre a dissolução das fronteiras pessoais. Quando fala fronteiras pessoais, fronteiras da personalidade consciente, tá? Ali tem a pirâmide Maslow. Muitos de vocês já devem conhecer. Maslow foi um terapeuta, também que se transformou posteriormente num terapeuta transpessoal da primeira e início da segunda metade do século XX, e ele criou aí a sua teoria das necessidades, criando uma pirâmide, a chamada pirâmide de Maslow. Então, lá embaixo, as nossas necessidades básicas e instintivas e fisiológicas, não é? E as acaba culminando lá com as necessidades de autorrealização. Então, nos estados pertinentes a esse grupo, ocorre então a dissolução das fronteiras pessoais e surge a sensação de unidade com outras pessoas. É como se o ego, mas não é o ego, expandisse. Como se a nossa conexão com os outros ficasse muito mais sutil, com os outros, com o universo e com a natureza. Lembram daquela passagem do Paulo? Não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou o Cristo também dizia, eu estou no Pai e o Pai está em mim. É esse tipo de percepção. Então as nossas fronteiras são bem delimitadas. O ego limita isso na nossa consciência, não é?
aquilo que nós conectamos e aquelas informações que entram e tornam-se consciente, não é? E depois vão para o inconsciente profundo, vão para a nossa memória profunda ou a nossa memória curta, o inconsciente pessoal. Mas nesse caso de experiência culminante, ele fala exatamente isso, não é? Então surge a sensação de unidade. Eu me sinto unido a outras pessoas, à natureza, ao universo. Esse processo ele é muito comum de acontecer, de a gente ter essa sensação de unidade. Eu algumas vezes acho, porque é subjetivo também, que já cheguei a me sentir assim em meditação profunda, por exemplo. Esse processo tem uma acentuada qualidade sagrada e parece uma fusão com a energia cósmica criadora ou Deus. Há um despertar, então, da Kundalini, essa energia começa a subir e a gente tem essas experiências transcendentes ou culminantes. A gente sente-se fazendo parte do todo. Só um pouquinho, pessoal. Oi, Vera, tudo bem? Todos na sala estão escutando. É um problema no teu aparelho, então, tá? Então eu peço que depois tu assista a gravação quando eu colocar no grupo amanhã, tá bem? Eu sinto muito, mas é problema só no teu aplicativo ou no teu aparelho, porque todos enxergam aqui e me escutam. Tá bem? Um grande abraço. Coitada, eu falei com ela, mas óbvio, ela estava sem escutar. Agora mandei uma gravação ali no WhatsApp. O psicólogo americano, então, o Maslow Abraham, que estudou essas experiências em centenas de pessoas, tem livros dele sobre isso, deu-lhes o nome de experiências culminantes. Isso é de Maslow. A gente chamaria de processo de autodescobrimento ou transcendência na linguagem espírita, né? Escrevendo a respeito delas, ele criticou acerbamente a psiquiatria ocidental pela sua tendência a confundir essas condições com doença mental, tá? Então, segundo Maslow, devemos considerá-las fenômenos supranormais, não é? Do que anormais. Se não houver interferência nelas nem desencorajamento, seu resultado típico é o melhor funcionamento do mundo e a autorrealização da pessoa do paciente, uma capacidade de exprimir de modo mais pleno o próprio potencial. Puxa, gente, se a gente tem que se desprender na vida de coisas e de pessoas, se a gente tem que desapegar, se a gente tem que ser mais digno, mais honesto, mais gentil, mais equilibrado, mais solidário, mais caridoso, todas essas experiências culminantes é isso. Nós estamos subindo além do ego, então isso é um sonho de consumo de cada um, de sair do nosso quadrado e do universo do nosso umbigo e entender que, poxa, eu e o Pai somos um. Eu, o universo, todas as pessoas, toda a criação é uma coisa só. Retorno ao centro aqui, esse é o terceiro aspecto, tá? Terceiro tipo. A psique dessas pessoas parece um colossal campo de batalha. Aqui é uma briga dentro da cabeça, onde é travado um combate cósmico entre as forças do bem e as forças do mal. Se tu chega num psiquiatra e dá esse relato, que é um campo de batalha dentro da tua cabeça, esquizofrenia, tu tá vivendo duas realidades. Ou entre as forças da luz e das trevas. A mesma coisa. Então, elas se preocupam com o tema da morte, o assassinato ritual, o sacrifício, o martírio e o pós-vida. O problema dos opostos as fascina, com destaque para questões relativas às diferenças entre o sexo. Então, pessoas que têm esse campo de batalha na cabeça, muitos jovens eu conheci num trabalho, por exemplo, que se mutilam, cortam os braços para se autotorturar, automutilação. E aí tem que andar com blusas de manga comprida, processos de experiência de retorno ao centro também. Então, há uma batalha do bem e do mal ali dentro da pessoa, entendeu? As pessoas relatam isso, eu quero fazer o bem, não é? Mas a vontade de fazer o mal é maior, mesmo eu sabendo que eu não possa fazer o mal. É um campo de batalha mental, consciente, não é? Dessas forças do bem e do mal. Então elas começam, então, muitas vezes, a serem seduzidas e começarem a ficar
mais viajando nesse aspecto mais negativo no processo, muitas vezes sem tratamento ou com um tratamento totalmente inadequado, com psicotrópicos às vezes, sem fundamento para esse diagnóstico, e aí elas começam a ter aquela tendência, como é que se diz? Não generalizem o processo, mas tipo, só vou andar de preto, vou me furar todo o corpo com piercings, pregos, vou fazer tatuagem no corpo inteiro, vou cortar língua, vou só ver filme de terror, vou comprar livro só de coisa de morte, de assassinatos, de rituais, de feitiçaria. É esse propósito. É o retorno ao centro. Foi muito estudado também por um grupo de pesquisadores, cientistas e psicólogos e psiquiatras. Então é mais um tipo aí bem característico de emergência espiritual. Elas se veem, essas pessoas, no centro de eventos fantásticos, dotados de relevância cósmica e de importância para o futuro do mundo. Por exemplo, o que acontece, por exemplo, um menino desse aí que pega uma metralhadora, uma arma, entra no colégio e sai matando todo mundo? É um idealismo trevoso. Ele quer fazer um mundo novo. É um exemplo, entendeu? Não que todos esses processos a gente tenha como regra que são esse caso, mas dali claramente não é um processo que não foi percebido ou sentido por ninguém do seu convívio, né? E daqui a pouco ele tá matando, torna-se um grande psicopata, e aí depois, com os reflexos aí daquilo que fez, muito nefastos aí para sua própria vida e para a sociedade. Então, seus estados visionários tendem a levá-las a sua própria história e pela história da humanidade, dirigindo-se para a criação do mundo e para o estado paradisíaco ideal original. No processo, parecem lutar por perfeição, tentando corrigir as coisas erradas do passado. Então, eu me lembro, esse ano aconteceu, por exemplo, na escola do meu filho, um caso desse. Chegou um colega novo, muito fechado, não conversava com ninguém, não se enturmava, e uma vez lá, foi o ano passado, ali por abril, estava bem no início do ano letivo. E aí eu sei que uma coleguinha do menino esse que estava no intervalo, no recreio ou fazendo o lanche, começou a pegar o caderno dele na mesa e folhear para ver aquela curiosidade feminina, né, que todas as mulheres têm de pegar, principalmente as casadas, o celular do cara escondido quando a gente dorme e ver para quem é que a gente passou mensagem, né? Ou no Instagram. Então o meu tem 18 senhas e 3 digitais, é impossível, né? Mas tem, já começa lá, sim, quem deve teme, né? E aí a menina pegou o caderno e começou a folhear e era só desenhos e escritos e símbolos do menino nazista com lápis e caneta preto e relatos que ia matar os colegas, ia matar os professores, ia matar os vizinhos, ou seja, essa volta ao passado, não é? Então causou uma grande comoção na escola, retiraram o menino, não é? Ele começou a fazer aula em casa somente ali, os pais tiveram que ir na polícia dar depoimento porque trocaram de escola e não avisaram que o menino já tinha sido despachado da outra escola por esse comportamento. Menino na escola, é essa que está o meu filho, e não relataram isso, então por nada. Ou seja, dessas pessoas é um processo que muitas vezes a própria pessoa esconde, e quando aqueles que têm responsabilidade por ele, como no caso desses pais, por medo, por desinformação, por não é, por não esse sentimento de não pertencimento ou de exclusão, não contam para ninguém e acaba que precisa de tratamento, não é? Então eu fiquei com muita pena muita misericórdia do menino, mas enfim, é um problema. Desse processo descamba para ir para crises, para assassinatos, para psicopatias. Então, é bem característico esse processo de retorno ao centro. Há quase sempre um estágio em que essas experiências gloriosas por eles, né, são interpretadas como uma apoteose pessoal. Eles têm que fazer aquilo, porque eles precisam virar mártir, não é? Ou seja, um procedimento que eleva a pessoa a uma exaltada condição humana ou simplesmente a um estado superior à condição humana, um grande líder, um salvador do mundo,
o mesmo Senhor do universo. Isso costuma estar associado a um profundo sentido de renascimento espiritual, que substitui a preocupação anterior à morte. Aqui é uma explicação muito clara, e eu fui aprender a entender um pouco isso. Por exemplo, a gente sempre via, não é? A nossa vida inteira nós convivemos com notícia dos homens-bombas, não é? Principalmente lá naqueles países árabes, muçulmanos. Não estou falando especificamente da religião muçulmana e sufi, porque a religião muçulmana é excelente, assim como a católica e todas as outras, a espírita. O problema são as pessoas, né? Tem o fanatismo, aquele que segue a sua religião de acordo com o seu profeta, o seu guru ou o livro sagrado. Mas eu nunca entendi esse processo do homem bomba. Você pode botar encher o teu corpo de bomba, tapar aquilo com um casaco, uma jaqueta e se matar. Com esse estudo do retorno ao centro, hoje eu entendi. É isso, né? Então, alguém não é vai lá catequizá-lo, vai lá doutriná-lo que ele vai fazer uma experiência, vai participar de um evento em que ele vai tornar-se herói, vai limpar o mundo e vai estar depois no céu católico, na espiritualidade maior, com o seu Alá, com o seu Deus, com o seu guru, enfim. Então, eles acreditam-se então no seu ego indispensáveis. Só eles podem fazer aquela tarefa. Eles estão muito com aquela ideia de que eles vão fazer alguma coisa para um renascimento espiritual deles e de onde eles vivem extraordinários. É como eu falei ali brincando anteriormente. O cara entra numa onda de que para chegar a um mundo novo depende de mim. Só eu posso salvar esse mundo. Eu sou o Deus, eu sou o super-herói. Então é uma dificuldade em que muitas vezes, se não a grande maioria, é interpretado e tratado como uma doença mental grave, uma psicose, mas bem diagnosticado, acha-se esse tipo aí de retorno ao centro, em que, claro, né, a pessoa nesse nível tem que ser, não é, isolada da sociedade totalmente para tratamento, tá certo? Quando da complementação e da integração, o indivíduo em geral concebe um futuro ideal, um novo mundo governado pelo amor e pela justiça. Aqui é aquele que nessa batalha interior, ele começa a ceder para o lado bom, em que todos os males foram vencidos. Tem que ter um cuidado também, porque ele pode tornar isso muito tópico e tornar-se um fanático religioso. Aqui também, nessa experiência, nós temos os fanáticos religiosos. Ó. Então, com a redução da intensidade do processo, a pessoa percebe que todo o drama era uma transformação psicológica limitada basicamente ao mundo interior do protagonista principal. Ou seja, eram cenas, histórias, não é? E uma peça teatral ou um filme cinematográfico dele próprio, da sua própria cabeça. A experiência é dele. Nunca teve, nunca terá nada a ver com o mundo. Então o processo de renovação segue a direção do que a psicologia junguiana, agora transpessoal, denomina individuação. Então ele passou por essa crise, pendeu para o lado positivo sem excesso e volta com a sua individuação. Ou seja, o seu perfeito equilíbrio entre o eixo ego-self, não é? O self como a nossa mente superior, a expressão elevada de consciência. Uma expressão muito mais completa do próprio potencial interior de cada um. O resultado positivo desses episódios, quando eles acontecem, e os seus ricos vínculos com símbolos arquetípicos da história antiga, torna deveras improvável que o processo seja um produto caótico de uma disfunção cerebral. Então, esse processo de retorno ao centro e individuação, totalmente estudado, pormenorizado, categorizado na psicologia junguiana. Todo mundo escutando? Então tá bem. A crise da abertura psíquica. Quarto tipo. No decorrer de emergências espirituais de todos os tipos,
são muito comuns o aumento das capacidades intuitivas e a ocorrência de fenômenos paranormais. Contudo, em alguns casos, o influxo de informações a partir de fontes bem comuns, não é? Como a pré-cognição, por exemplo, eu antecipo acontecimentos, a telepatia, eu comunico-me mente a mente sem a fala, ou a clarividência, não é? Eu enxergo os cenários quando eles estão acontecendo naquele momento, fica tão intenso e perturbador que domina o quadro e constitui um grande problema. Quando a gente não tem o conhecimento, fica com medo e o medo traz o desequilíbrio e o desconforto psíquico. E aí muitos desses, e todos esses aqui, a crise de abertura psíquica, livro dos médiuns. Tá lá tudo. Não é crise de abertura psíquica, fenômenos mediúnicos, não é crise de abertura psíquica, ok? Muito estudado por Allan Kardec em praticamente todas as suas obras, mas principalmente no livro dos médiuns, tá? Dentre as manifestações mais dramáticas da abertura psíquica são frequentes as experiências de saída do corpo, na nossa linguagem espírita, desdobramento. Quando ocorrem, a consciência da pessoa parece apartar-se do corpo e viajar com independência e liberdade. E depois traz todos os dados. Não perde nada, não tem nada a ver com sonhos. Aqui a gente sente-se mesmo fora do corpo, tendo experiências, às vezes voando, não é, por cima da cidade ou em lugares, outras vezes andando em lugares, outras vezes conhecendo e até no espaço voando entre as estrelas, e volta com todas aquelas informações de forma consciente, a experiência de desdobramento, ou desdobrou e falou conscientemente com pessoas encarnadas também em desdobramento, ou espíritos já desencarnados. Então a pessoa pode observar a si mesma à distância. No desdobramento tu consegue perceber que teu corpo está lá, na cama, ou sentado, enfim. Tá? Testemunhar o que está acontecendo em outras áreas próximas ou perceber de modo preciso eventos de locais a quilômetros de distância. Claro, a consciência amplia-se, né? Então o perispírito dilata-se, o corpo astral, e a gente tem uma abrangência infinitamente maior do que quando o espírito está na prisão do corpo, tendo só a visão, não é só o sentido físico. Então a viagem fora do corpo é muito comum em situações de proximidade da morte, mas para nós espíritas não só nessas ocasiões. Estudos sistemáticos estabeleceram a precisão dessa visualização remota nesses casos. Por isso que eu mandei o vídeo para vocês lá na semana passada, da cientista, aquela médica, das experiências de quase morte que ela estudou. Então, realmente, quem já está ali com o final, não é? Consumindo as últimas energias e os últimos miligramas do seu fluido vital, está mais do lado de lá, em corpo astral e corpo causal, em espírito, do que do lado de cá. Já enxerga espíritos desencarnados, já fica mais tempo do lado de lá e volta com essas lembranças, porque já está quase desatado, ok? A pessoa que passa por uma dramática abertura espiritual também pode estar num contato tão estreito com os processos interiores dos outros que parece ter capacidades telepáticas. Isso é o médium. Ele chega perto de alguém, ele sente o que a pessoa está sentindo e consegue captar telepaticamente o que a pessoa está sentindo, não é? Nada a ver, pelo amor de Deus, médium esponja. Isso não existe. Esponja é aquele negócio amarelinho lá que tu lava a louça. Não existe médium esponja, tá? A verbalização indiscriminada de intuições precisas sobre os conteúdos da mente dos outros pode alienar estes tão severamente que eles reajam com a hospitalização desnecessária da pessoa que exibe essa habilidade. Ou seja, a gente tem que ter o cuidado, porque a falta de informação, a falta de instrução e de equilíbrio psicofísico, eu capto que é do outro, eu entro em desequilíbrio e daqui a pouco eu que piro, surto e vou para uma internação.
e o negócio não tem nada a ver comigo, mas eu captei aquilo. Entenderam? Então, olha, essa é a luta do médium, né? Porque o nosso estudo da mediunidade, a gente lá nos trabalhos mediúnicos, essa é a grande resposta. Não estou escutando. Ficou mudo. Tá sem som. E agora? Voltou? Então tá bem. Voltou. É que eu acho que eu mexi no fio aqui. Então, a pré-cognição correta de situações futuras e a percepção clarividente de eventos remotos, especialmente quando repetidos em blocos impressionantes, pode perturbar a pessoa que passa por elas e aqueles que a cercam, visto solaparem em larga medida as nossas noções comuns de realidade. Na nossa linguagem de médium, o médium com a mediunidade extremamente ostensiva, sem conhecimento, não é nenhum do processo do que está acontecendo com ele, às vezes fazendo tratamentos extremamente equivocados e sofrendo todas as dificuldades, não é, em que a gente conhece bem aí nós espíritas, tá? Então a grande pergunta que o médium tem que sempre fazer e procurar resposta: o que eu sinto é meu e o que não é meu. Eu preciso, não é, descobrir sempre esse processo, ok? Por vezes a vida de uma pessoa em crise parece estar cheia de coincidências estranhas que ligam o mundo das realidades interiores, tais como sonhos e estados visionários, com os acontecimentos do cotidiano. Esse fenômeno foi descoberto, reconhecido e estudado por Jung, que lhe deu o nome de sincronicidade. Sincrônico, né? Tudo junto. É importante saber que essas extraordinárias coincidências significativas são fenômenos autênticos. Claro, Jung não era espírita. A gente sabe que a coincidência não existe. Uma coisa desencadeia a outra, não é? Então, são fenômenos autênticos que não devem ser ignorados nem descartados como desilusões, ao contrário do que costuma ocorrer na psiquiatria contemporânea. Sincronicidades extraordinárias acompanham muitas formas de emergência espiritual, mas são particularmente comuns nessas crises. Então a gente não pode descartar, não é o terapeuta que precisa ter o conhecimento, descartar essas cronicidades, aquilo que eles chamaram aqui de coincidência e que para nós não existe, né? Então, uma coincidência que liga o teu mundo interior com a realidade material, pode ser sonho, pode ser uma visão, pode ser um acontecimento do cotidiano, do tipo, puxa, mas eu sabia que isso ia acontecer, se eu não me engano, eu sonhei com isso. É mais ou menos por aí. Entenderam? Dentre os mais dramáticos e coloridos episódios que ocorrem em estados de consciência incomuns, está aqui o outro tipo, para nós espíritas bem conhecidos. Estão as experiências de sequências que ocorrem em outros períodos históricos e em outros países. Elas costumam associar-se com emoções e sensações físicas intensas e, em geral, retratam as pessoas, as circunstâncias, os ambientes históricos em que ocorrem com riqueza de detalhes. Isso pode ser um desdobramento, pode ser um sonho simples que tu teve e volta com essa lembrança, pode ser uma experiência que tu teve uma intuição muito forte porque viu alguma pessoa, passou por um lugar, enfim, as experiências de lembranças de vida passada. Então, o seu aspecto mais notável é um convincente sentido de lembrança pessoal e de revivescência de algo que já se viveu antes. Então, a gente tem muitos fenômenos durante toda a nossa experiência e muitos a gente nem capta de forma consciente, de experiências de vidas passadas, né? Coisas que a gente às vezes tem certeza que já fez em outro momento, mas não lembra. Pessoas que tu encontra, mas essa pessoa eu já conheço,
mas nessa vida tu nunca conheceu. Enfim, quando emerge plenamente da consciência, o conteúdo de uma experiência kármica, ou seja, pode fornecer de súbito uma explicação de muitos aspectos de outro modo incompreensíveis na vida cotidiana. Não tem uma explicação aqui, porque a experiência está no passado. É uma lembrança que me trouxe desconforto, ou me trouxe alegria, me trouxe um êxtase ou um desequilíbrio, enfim. Estranhas dificuldades de relacionamento com certas pessoas, familiares, por exemplo, temores infundados, manias e simpatias peculiares, bem como sintomas psicossomáticos e emocionais obscuros, processos da lei de causa e efeito, passam a fazer sentido como resíduos kármicos de uma vida anterior. Os vícios, por exemplo, pega um ultra-alcoólatra lá, não começou a ouvir isso agora ele repetiu o vício. Não consegue se tornar alcoólatra somente numa vida. A gente pode se esforçar, mas é uma repetição de experiências, não é? Que vai tornar-me alcoólatra, ou drogado, ou psicótico, ou sexólatra, ou uma sequência de experiências. Entenderam? Aquilo que a gente prova aqui numa vida e depois não usa mais, acaba aqui. Por que nem todo mundo é alcoólatra? Porque nem todo mundo treinou várias vidas para isso. É um contingente específico de pessoas que vem bebendo além do normal, consumindo álcool por muitas vidas. Simples assim. Então, esses eventos costumam desaparecer quando o padrão kármico em questão for objeto de uma experiência completa e consciente. Por exemplo, aqui, nesse processo de interiorização e de autodescobrimento, a gente perceber, cara, eu preciso tratar isso. Não é? Eu tenho consciência que eu sou alcoólatra, mas assim, eu posso me curar, nem que leve várias vidas, como várias vidas levaram para eu chegar ao processo desse vício. Então, o padrão kármico, ele vai ser e deve ser substituído, mas por nós mesmos, para nossa mudança mental e posteriormente de atitude, criando um hábito mais saudável. As experiências com vidas passadas podem apresentar vários problemas ou desafios distintos. Antes de o seu conteúdo penetrar de modo pleno na consciência e de revelar-se por inteiro, podemos ser assaltados na vida cotidiana por emoções, sensações físicas e visões intensas, sem sabermos de onde vêm e o que significam. Tu tem uma experiência, por exemplo, emocional, e tu não sabe por quê. Não é? Um ataque de pânico, por exemplo. Todas as pessoas, eu estava muito bem. E aí me deu uma coisa, um aperto no peito, achei que eu estava infartando, fui no médico, o ataque do pânico. Ah, mas o que é? Tá com problema? Desempregado? Não. Tá com conta para pagar atrasada? Não. Ele foi traído no casamento, no relacionamento? Não. Teu filho está com problema com drogas? Não, minha vida está maravilhosa. Mas eu tive uma crise de pânico. Ou foi ao longo do tempo também, a vida está lá. Maravilhosa não existe, mas em relativo equilíbrio, não é? A gente vai vivendo um dia após o outro, obviamente, mas começa com uma tristeza, não é mais ou menos, aquela tristeza vai se aprofundando, daqui a pouco tu perde a vontade, perde o sentido existencial, não quer mais trabalhar, não quer mais sair, não quer ver TV, só ficar deitado no quarto escuro, alguém te leva no psiquiatra, depressão, começa a tomar remédio. A causa da depressão, cadê? Culpa. Culpa do quê? Eu não fiz nada, não mato nem uma barata, nem um bicho, um rato que invade a minha casa eu consigo matar, nunca fiz mal para ninguém. Por que a depressão tem a ver com culpa? Tem. Na raiz da depressão tem a culpa de fato executado por nós, não é negativo contra o trem, contra os outros, em vida, em experiência anterior, em que agora, em um determinado momento da nossa vida, o inconsciente bota isso para fora, para a consciência, a nível de emoção. Então, a gente sente o emocional e não lembra. Então, se tu passou, mesmo exemplo da depressão, se tu passou por um evento traumático que te deprimiu, perfeito, tu sabe a causa e vai tratar. Agora, quando tu não acha a raiz, não teve evento traumático, tu nunca fez mal para ninguém, nunca matou uma barata, nem para ti tu faz mal, o evento, ou seja, a raiz, a origem está em existência passada. Tem que tratar, tem que fazer psicoterapia, tem que fazer o bem, tem que pensar melhor, tem que mudar os hábitos. O tratamento é todo igual.
Só que um exemplo, tu sabe qual é que é a raiz e o outro tu não sabe. Mas o importante é que tem que tratar igual. São experiências do processo da emergência espiritual. Entenderam? Então, vividas fora de contexto, essas manifestações parecem naturalmente incompreensíveis e totalmente irracionais, não é? E mais, não é? Porque acontece com todo mundo. Um dos medos que a gente tem quando está em desequilíbrio emocional. Ah, eu acho que eu estou ficando louco. Aí tu vai no psiquiatra e tu aumenta a história. Essa é a tendência, porque eu tenho amigo psiquiatra que falou. A gente tem que ter muito cuidado porque eles sentem alguma coisa, mas tem medo de enlouquecer, que podem estar ficando loucos. Um medo da humanidade. Ou tu passa mal, dá a cabeça, não é? Tu acha que tu tá ficando louco. Ou que aquilo ali tá te desencadeando para ficar louco, umas crises de pânico que eu falei. Tu vai no psiquiatra, às vezes aumenta, não é? Um negócio que é desse tamanho, tu faz um troço desse tamanho. E aí daqui a pouco o cara te entope de remédio que tu nem precisava. Então tem que ter muito tato nisso, não é? Falar exatamente o que está sentindo, se já descobriu uma causa, se não descobriu, o que acha que pode ser, entendeu? Começar um tratamento leve, que é o normal, a psicoterapia, uma terapia bioenergética, um reiki, a casa espírita, enfim, entenderam? É bem específico de cada pessoa. Outro tipo de complicação ocorre ainda em vidas passadas, quando uma experiência kármica de particular intensidade começa a surgir na consciência quando a pessoa se ocupa de atividades cotidianas e interfere na vida normal, tá? Vou dar um exemplo para vocês disso, e eu tive 2 conhecidas com essa experiência, não é? Pessoas que mudaram-se de lugar, tá? Por causa do trabalho, trocaram de cidade. Mas assim, ó, numa cidade elas quase piraram, enlouqueceram. Elas tiveram que sair de lá e ir para outra cidade e não tiveram evento nenhum. Incêndio, entendeu? Ou seja, próximo da energia, que ali pode ter alguma coisa de uma experiência de vida passada, que tu viveu lá num outro país, nesse caso elas foram viver em um outro determinado país e não aguentaram a pressão psicológica. E aí desse foram para um terceiro, e nesse terceiro tudo bem, sem problema nenhum. O lugar atormentava, como se tivesse, como é que se diz, uma aura em cima da cabeça da pessoa querendo esmagar, querendo destruí-la, até levá-la ao completo desequilíbrio. Saiu de lá que não passou. A mudança do lugar apenas. Então esse é um exemplo, tá? Que eu conheci esse exemplo. A pessoa pode ser compelida a concretizar alguns elementos do padrão kármico, experiência passada, não é? Antes de este ser vivido ou entendido de maneira plena ou antes de se completar, antes de se tornar consciente até para ela. Por exemplo, as pessoas em geral sentem que tiveram um papel importante em encarnações passadas, né? No começo das experiências com vidas passadas, assim podem buscar confrontos com a família ou com amigos a partir do que julgam ser interações com eles em vida anterior. Não é? Ah, eu não me dou bem para o meu pai, por exemplo, que eu sei que ele me matou, por isso que eu odeio meu pai. Isso é subjetivo. Não significa nada. Não é por aí o processo, independente do que possa ter acontecido. Então, ou seja, a pessoa já começou a estabelecer um padrão de comportamento kármico antes de ser efetivamente vivido. Então, se é meu pai, eu tenho que me dar bem com meu pai agora. Entendeu? Se ele não se dá tão bem comigo, que parte de mim o processo. Mas a gente tem que limpar essa ficha kármica enquanto estamos juntos aqui nessa existência. Então, isso cria, nesses exemplos, sérias e duradouras dificuldades no relacionamento com os outros, que não têm como entender esse comportamento, principalmente aqueles que não acreditam nisso, né? A gente vai impor, vai querer doutrinar de uma forma que, eu ajo assim porque eu lembro que na outra vida lá eu fui imperador
e tu me assassinou lá, me decapitou para roubar meu trono. Ah, mas essas loucuras não existem. Existe. Isso existe muito, não é? Existe muito. São esses processos. Vamos lá, mais uma aí que tem a ver conosco, com os espíritas. Ó. Por vezes podemos encontrar numa experiência transpessoal um ser, ó, que é a comunicação com espíritos guia, tá? Que parece revelar interesse numa relação pessoal e assume uma posição de mestre, de guia, de protetor, ou simplesmente de fonte conveniente de informações. Esses seres costumam ser percebidos como seres humanos desencarnados. Não, eles não falam espíritos aqui, né? Podem ver. Entidades sobre-humanas ou divindades de planos de consciência superiores e dotadas de extraordinária sabedoria. Eles às vezes têm a forma de uma pessoa, podendo ainda aparecer como fontes radiantes de luz ou deixar sentir a sua presença. O Divaldo diz que lá no início, quando ele era jovem, eu me lembro disso nas palestras dele, uns 10 anos, os 10 primeiros anos lá, que ele sentia-se acompanhado, em que o Chico até numa visita falou para ele, eu vejo teu espírito guia, mas não posso te falar. Ele só viu uma luz forte, como se fosse uma lâmpada assim, muito forte, que até machucava os olhos dele. Um tempo depois, uma década, é que o espírito, como Joana Freira, mostrou-se para ele. Suas mensagens são recebidas, então, de modo geral, isso acontece muito também comum nos processos de trabalho mediúnico, como uma transferência direta de pensamento ou outro processo extrasensorial. E há casos em que a comunicação envolve também mensagens verbais, pelo fenômeno de psicofonia, através de um médium, por exemplo, que está lá numa mesa mediúnica trabalhando, incorporar, e eu receber a mensagem do meu espírito guia por esse médium. É um fenômeno que para nós espíritas é bem comum. Um fenômeno também de particular importância nessa categoria é a canalização, que recebeu nos últimos anos uma atenção incomum das pessoas e dos meios de comunicação. Na canalização, a pessoa transmite mensagens de uma fonte alegadamente exterior à sua consciência. Embora fale em transe, use a escrita automática ou grave telepaticamente pensamentos recebidos. Todos esses tipos de mediunidade. Está lá no livro dos médiuns. Essa modalidade tem tido um importante papel na história da humanidade. Por quê? Porque mediunidade tem desde que o homem é homem na Terra. Dentre os ensinamentos espirituais canalizados, estão muitas escrituras de enorme influência cultural, como os antigos Vedas indianos, foram escritos pelos rishis, não é? Os grandes sábios, gurus da antiguidade, os rishis espirituais, é o que diz a tradição. O Corão, que foi escrito pelo profeta, o Maomé, o livro dos Mormons, que foi escrito também diretamente por Deus, não é? Canalizado. São essas experiências. Então, a principal razão porque essas experiências podem desencadear uma séria crise é a natureza e qualidade confiáveis que podem ser recebidas de uma fonte realmente boa, seja ela o que for. Vê que os cientistas falam isso, e exatamente como está na doutrina espírita, o cuidado que Kardec dá na questão da fascinação. E o Cristo disse também nas suas mensagens lá atrás, na parábola evangélica, não acreditar em todos os espíritos. Antes estude e busque o conhecimento se eles são de Deus. Então a gente precisa estudar. Pode chegar um espírito para ti e dizer, olha, eu tenho uma mensagem para passar aqui, sou o apóstolo Paulo. E aí, tu vai acreditar nele de cara? E vai querer escrever um livro ou publicar a mensagem e assinar como apóstolo Paulo? Isso é uma fraude. Só porque a mensagem é bonita? Então, o cuidado é isso. Então, nós espíritas, nesses casos, e aqui tem, ou seja, a comunicação direta, porque o espírito guia, na grande maioria, nos intui. Mas se há uma comunicação direta de visão ou de escuta, de fala, não é? A gente tem que trabalhar e estudar essa mediunidade. É o que a doutrina espírita recomenda. Em certas circunstâncias, até a canalização pode gerar dados consistentemente precisos, pode, sobre assuntos a que o receptor jamais esteve exposto. O cara não entende aquilo e recebeu a mensagem, e depois ele vai estudar e vê que tem verdade. Por exemplo, o livro lá
do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, que a gente já estudou aqui, que era um livro, falava até de física quântica, partículas, não é? Energias, lá na primeira metade, não é, do século XX, década de 40 ainda. E estavam ainda as primeiras pesquisas sobre aqueles eventos lá que foram relatados por André Luiz, e mais em outras obras dele também, não é? Pelo Chico Xavier. E o Chico Xavier não tinha conhecimento daquilo. Estão escutando? Estão escutando? Sim? Que aqui é o mesmo problema. O outro problema é o fato dos espíritos guias serem vistos, de modo geral, como seres com alto nível de desenvolvimento e de consciência. Às vezes, não. Não é? Ah, encontrei ali um espírito, veio com uma veste branca, todo iluminado, enfim, o conteúdo da mensagem dele é que tem que ser analisado, à luz do conhecimento evangélico doutrinário. Se está em desacordo, ele pode ser branco, pode ser alvo, pode estar com um colar de diamantes, pode ter uma lâmpada acesa na cabeça. Fraude. Tudo tem que ser analisado, o que ele fala, o que ele comenta, o que ele escreve, a mensagem que ele passa. A fonte é o conteúdo evangélico doutrinário. Se está de acordo com o evangelho, ok. Se tem uma vírgula em desacordo com o evangelho, o espírito ainda é pseudo-sábio. Pode não ser mal, na maioria, mas é pseudo-sábio. O que o pseudo-sábio faz para o médium? Vislumbra o médium e ele cai em fascinação. Aí escreve essa quantidade imensa de livros que nós temos hoje em biblioteca espírita e que 90% ou mais daquilo ali não é espírita. E estão lá, grandes sábios, grandes mestres, espírito não sei o quê, espírito não sei o quê, e publicam ainda isso. Ok? Experiências de proximidade da morte, não é? Passagem por túnel, funil, eu já passei para vocês lá no vídeo, não sei se vocês todos já viram, não é? O vídeo lá da cientista, não é? Por se levam com frequência a emergências espirituais também, aqueles fenômenos de morte em que a pessoa volta, né? Não aquele que morre mesmo. Aqui, experiência de proximidade, de quase morte, é aquela em que a pessoa foi e voltou, não é, para contar a sua experiência. Isso aqui é simples, depois vocês podem ler lá. Contato com OVNIs não vai dar para ver hoje, tá? Mas eu já dei uma pincelada por cima aí, essa questão dos desdobramentos, tá? A gente já está quase em cima do horário. Tá? E os estados de possessão, que é a obsessão por subjugação, que a gente conhece bem aí na literatura espírita, e depois, além dessa apresentação, eu passo para vocês aí artigos espíritas sobre os estados de subjugação e esse processo aí, de esse tipo, não é, de emergência espiritual chamada possessão ou subjugação, tá certo? 21h20, e agora eu deixo aberto aí para comentários e dúvidas de vocês, se a tiverem. Ficaram poucos na aula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paulo, Fala. eu fiquei com uma dúvida. Essas vidas passadas que tu falasse aí a respeito, né, que a gente traz na bagagem, já me aconteceu de vidas, não vidas, tempo futuro, déjà vus, que tu passa por uma situação que tu tem consciência que ela já aconteceu e, inclusive, tu já sabe até o feedback que a pessoa vai te dar, o que ela vai falar naquele exato momento. Qual a explicação lógica para isso? Só um pouquinho. Mas tu teve uma impressão, foi isso? Aconteceu já mais de uma vez, tá?
uma situação qual que eu já passei, exatamente como eu sou hoje, com essa carcassinha linda que vos fala, de passar por situações que eu já sabia que aquilo já tinha acontecido, eu já tinha passado por aquilo e já sabia até a resposta que as criaturas iriam me dar. E não foi uma vez, foi talvez 2, 3 vezes. E isso tem me chamado a atenção. É um processo de pré-cognição, muito claro, tá? Se foi exatamente assim que aconteceu, aí tem um processo de pré-cognição, ou seja, no próprio planejamento reencarnatório, tu deveria, e a gente tem consciência no planejamento reencarnatório antes de descer, não é para a matéria densa, que tu passaria por determinados eventos, não é obstáculos, dificuldades, desafios, enfim. E aquilo pode ter ficado uma impressão tão forte lá nesse planejamento, essa é uma explicação, que quando ele está para acontecer, de forma consciente, tu já viveu antes. É um exemplo de pré-cognição, entendeu? Tem aí a mediunidade como emergência espiritual atuando, tá? Mas é uma coisa que tu já tinha, porque a impressão ficou muito forte, tá? Pessoas que, por exemplo, pro lado negativo, né, sabem que não podem, não é, antes do processo pegar determinada estrada com o carro porque iriam sofrer um acidente e aí naquele momento e naquela estrada tu vê depois que realmente caiu um caminhão e bateu no ônibus bem naquele quilômetro que tu ia passar e matou milhares de pessoas. Ou alguém que perdeu o voo, chegou atrasado e aquele avião caiu, entendeu? Ou seja, a impressão ficou tão forte e é como se tu sente, é uma vivência antes do fato. Não é? Tem o lado esse do acidente que eu falei do avião, o acidente de carro e de avião que tu escapou, mas tem no teu relato aquele que tu já passou, mas de forma consciente tu viveu antes, tá? É um fenômeno de pré-cognição normal. Entendeu? Eu entendi, só que assim, Paulo, são momentos bons, não nada ligado a coisas ruins, a desastres, a Mas pode ser dos tristeza. dois. Não, pode ser dos dois. Entendeu? Pode ser dos Entendi. dois. É o que eu falei. Volta para o planejamento reencarnatório. Então, no planejamento Uhum. reencarnatório, tu traça a tua evolução. Em determinado aspecto da vida, se eu seguir isso aqui que eu estou planejando, em 10 anos eu vou usufruir de tal coisa. Tu entendeu? Uhum. E lá tu fica Sim. muito feliz. Nossa, tomara que eu me esforce o máximo quando eu voltar para casa e para fazer aquilo ali, porque eu quero viver muito aquilo. Lá tu já viveu antes o processo, tu entendeu? E Jung tem até na Entendi. psicologia analítica um processo que ele chama de diferente da meditação, que é não é cenários imaginários, é visualizações terapêuticas. Olha que Uhum. interessante. Não é visualização terapêutica, o que que é? Tu, tá lá um diagnóstico lá de uma determinada doença. Tu começa a meditar e te visualizar, ter uma visualização terapêutica em você curado, dançando, brincando, bailando, enfim. Então causa aquela impressão profunda. É o que te acontece no teu exemplo, coisas boas, porque mas tu já tinha conhecimento disso antes e aí elas acabaram acontecendo, entendeu? Entendi. Só que de forma consciente tu já viveu antes de acontecer, mas porque tu seguiu também uma trajetória, entendeu? Uhum. É isso, é as impressões que ficam na gente. Tem trabalhos também, os coachings hoje, os mentorings trabalham muito assim. Tu faz lá, por exemplo, o teu projeto lá de trabalho, né? Tu monta lá o teu propósito de vida e daqui a pouco ele manda tu meditar e fazer experiências de visualizações em que tu te vê lá naquilo executado, entendeu? Sim, tu Nem como um sonho, vivencia tu já aquilo, te né? vê, já te vê dentro daquilo, entendeu? Conseguiu aquele treco.
todos os dias tu vai viver uma experiência por alguns minutos mental naquilo. Então é óbvio que dependendo do teu esforço para chegar naquilo, toda a trajetória que tu levar para aquilo, tu já está vivendo aquela experiência antes. Entendeu? Entendi, sim. É um aspecto. Pode ser que tenha outra explicação? Pode. Mas aí está claro, nesse teu caso, um fenômeno de pré-cognição, de coisa boa. Entendeu? Quando é coisa boa, que bom. Às vezes, infelizmente, a gente parece alguma coisa, isso aí vai dar merda, né? E realmente dá merda mesmo. Falando bom palavrão, tu já viveu antes a história. E aí, onde é que tu tirou aquele conhecimento ali que poderia dar uma M? E acabou dando. Aí é o lado negativo. No teu exemplo, o lado positivo. Que bom. A gente vivencia isso como espírito, né? Às vezes até, muitas vezes, em processo de sonho, né? Muito comum. Alguma coisa negativa, alguma coisa boa que vá acontecer com a gente, na experiência onírica, o espírito vivencia antes. E aí tu volta, tu vai ter a impressão consciente antes de acontecer também. É isso? Fechou, então? Vamos todo mundo jantar? Uma refeição frugal para não ter pesadelo e experiência de quase morte. Combinado? Então, vamos lá. Agradecidos, então, a Deus e a Jesus, aos nossos mentores, guias, protetores, todos os nossos amigos espirituais, aos cientistas dessa obra que estamos estudando, a mentora Joana de Ângeles. Muito obrigado. Obrigado pela luz, pelo amparo, pelo amor, pelo ar, pela paz. E até a semana que vem, onde estaremos novamente todos juntos, não é, para a nossa terceira aula do encontro do curso de emergência espiritual. Muita paz e muita luz para todos. Uma boa noite, um beijo no coração. Muito obrigado. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Beijo do Magro. Boa noite.